estamos aqui no entendimento mais profundo, mais claro, mais abrangente do que Paulo continua ensinando à igreja em Tessalônica. Esta era uma igreja numa cidade marítima, ela ficava numa rota marítima. Isso fazia com que o comércio dessa cidade fosse bem aquecido economicamente. Era uma cidade interessante de se viver, era uma cidade confortável de se viver. Diferentemente da reação que outra igreja ou outra cidade estava vivendo no período do primeiro século com respeito à sua economia, a igreja e os crentes de Tessalônica estavam confiantes no Senhor e que Deus os sustentava mesmo em meio aos sofrimentos. Esta outra cidade que me referi há pouco era a cidade de Filipos. Essa cidade também fora uma cidade potente em termos econômicos e uma cidade de certa forma muito importante antes de Paulo escrever a epístola. Naquele período que Paulo publica a epístola e envia aos filipenses, a igreja estava vivendo uma situação difícil, a cidade estava vivendo uma situação difícil em termos financeiros. Esse possivelmente era um dos motivos que levou Paulo a ensinar a igreja sobre a ansiedade. Lá no capítulo 4, Paulo diz: não andem ansiosos, não andem preocupados por coisa alguma. Isso devidamente era uma referência à ansiedade que a igreja vivia perante o contexto econômico daquela cidade. A igreja em Tessalônica vivia uma perseguição também, como a igreja de Filipos. Mas aqui nós não temos uma igreja que está tomada pela ansiedade, pela preocupação. Nós temos uma igreja que tem vivido da seguinte forma. Observe o versículo de número 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra do Senhor de que forma? De que forma? De que forma eles receberam a palavra do Senhor? Com a alegria de quem? Do Espírito Santo. Essa era a forma que a igreja lidava com a pregação e com o ensino, recebendo a alegria do Espírito Santo. Esta igreja nos ensina algo importante, várias coisas importantes, né? Mas essa igreja imita o modelo certo. O que Paulo ensinou, essa igreja recebe a mensagem da forma certa. Esta igreja reage a essa mensagem de forma certa. E essa igreja tornou-se o modelo certo para aquela região. Ela não torna-se o modelo certo porque ela sonha em ser o modelo certo. Ela não planeja isso. Não, vamos ser a igreja que vai ser a referência para a nossa geração, né? O que muita gente tem chamado aí de geração profética, né? Vamos ser a geração profética. A igreja não estava preocupada em ser a geração profética. Ela estava preocupada em obedecer o Evangelho, em conhecer mais a Deus, em propagar o nome de Cristo tanto no sul da Grécia como no norte da Grécia, como Paulo fala sobre Macedônia e Acaia. Esta igreja, quando recebe a mensagem da forma certa, também nos ensina uma coisa importante. De manhã nós observamos algumas coisas sobre a pregação, né? O poder da pregação do Evangelho. Mas essa igreja também nos ensina que não apenas o pregador deve aprender a transmitir bem a palavra de Deus. A igreja deve aprender a ouvir bem a palavra de Deus. Um vocacionado à pregação deve aprender a pregar, ainda que ele tenha muitos talentos ou muitos dons, muitas facilidades em transmitir a palavra de Deus. Ele deve aprender a pregar, mas a igreja também deve aprender a ouvir. Há muitas igrejas que são exigentes com pregadores, mas não são tão exigentes com a sua forma de ouvir o Evangelho. Há muitos crentes que batem no peito dizendo que sua igreja é uma igreja séria, é uma igreja bíblica e que se orgulha de ser membro ou fazer parte daquele hall de membros daquela igreja. Mas na hora de ouvir o sermão, os crentes estão no celular, os crentes estão dispersos, os crentes saem para beber água. Eles dão as costas quando a voz de Deus brada no meio do arraial. Eles se ausentam do ajuntamento quando Deus está falando com o povo.
Nós precisamos, com a igreja de Tessalônica, aprendermos a sermos bons ouvintes do ensino da palavra de Deus. Porque depois, irmãos, nós podemos ficar reclamando em um canto para outro, amuados, dizendo que precisamos de uma direção divina, de um ensino divino sobre determinada área da nossa vida ou uma decisão que temos que tomar, e não temos nenhuma direção momentânea. Sabe por quê? Porque hoje Deus pode estar falando com você sobre algo que você vai viver daqui a 2 anos. Hoje Deus pode estar dando orientações a você com informações que você vai precisar daqui a 4 semanas, 2 semanas. E aí nós reclamamos que Deus não tem falado conosco. Mas será que realmente Ele não tem falado conosco? Ou será que os nossos olhos e os nossos ouvidos estão fechados para o que Deus tem nos dito? Será que nós queremos condicionar Deus a falar conosco aquilo que nós queremos? Senhor, fala comigo sobre isso. Deus não é nosso servo, não é? Deus não é nosso servo. Ele sabe o que nós devemos ouvir e o que nós precisamos ouvir. Os tessalonicenses queriam ouvir uma coisa, a voz de Deus, e essa deve ser também a nossa resposta ao Evangelho. O que nós queremos, a voz de Deus. Ainda que Deus não me diga o que eu preciso ouvir hoje para eu resolver amanhã, hoje eu preciso ouvir a voz de Deus, e você também precisa ouvir a voz de Deus. Isso é o que a igreja mais precisa. Grande tragédia é quando uma igreja não está mais ouvindo a voz de Deus. Vamos observar o texto? Veja que no versículo 5, o texto vai nos dizer que a pregação de Paulo foi acompanhada de poder no Espírito Santo, de convicção. Paulo cria no que pregava. Triste é um povo que tem um pregador que não tem convicção sobre o que prega. Irmãos, eu estou pregando isso aqui, mas não tenho muita certeza se é assim mesmo. Eu estou pregando aqui sobre a ressurreição de Jesus, mas eu não sei se aconteceu mesmo. Imagine só. Eu estou pregando para vocês que a Bíblia é inspirada, mas eu não sei se foi mesmo. Um pregador desse não merece crédito, não merece ser ouvido. O pregador do Evangelho é um homem cheio de convicção. Convicção bíblica, não é convicção teimosa, né? Não é aquele convicto que fica teimando, dizendo assim, hoje vai acontecer isso aqui. Por que vai acontecer? Porque eu quero que aconteça. Não é isso. É convicção baseada nas Escrituras. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio de convicção em Deus. Não é convicção em si mesmo, é convicção em Deus. Porque tem muita gente que tem convicção em si mesmo. Tem muito crente batendo no peito dizendo que é cheio de fé, que tem fé na sua fé. Eu tenho muita fé que a minha fé é uma boa fé. Você tem fé na sua fé? Eu não tenho não, porque minha fé falha. Minha fé falha. Mas Deus não falha. Deus não depende da minha fé. Quantas vezes Deus fez algo na sua vida e não dependeu da sua fé? Quantas vezes Ele operou enquanto você duvidava? Quantas vezes Ele fez quando você não acreditava mais? Ele reverteu o quadro quando você disse não tem mais jeito. Ele exige de nós, Ele nos ensina que nós devemos ter fé. Por isso que em vários momentos a gente lê na Escritura, por que vocês não creram, homens de pouca fé? Mas se lembre que quando Ele disse isso com os discípulos, Ele operou sem a fé deles, né? Ele operou com a pouca fé deles. Nós devemos aprender que quando somos cheios do Espírito Santo, seremos levados a uma certeza maior, não de que Deus fará algo A ou B, mas que Deus fará alguma coisa. Que Deus fará. O crente crê na soberania de Deus, irmãos. Eu sei que se amanhã alguma coisa der errado na minha vida, Deus governa. Eu sei que se der certo, Deus governa. Eu sei que se vier uma chuva e um enchente e levar minha casa, Deus governa. Eu sei que se eu sofrer um acidente de carro e acabar com o meu carro, Deus governa. Eu sei que se Ele me livrar, Ele governa.
Semana passada eu fui dar uma palestra em Vitória de Santo Antão, chegando na altura de Bezerros, a 300 metros do meu carro, um poste caiu na pista, na frente do meu carro, um poste, de um canto a outro. Se eu tivesse um pouquinho mais rápido, tinha caído em cima do carro. O Senhor livrou, porque Ele governa. E se Ele não livrasse, Ele também estava governando a situação. Por isso que nós temos convicção. Por isso que Paulo tinha convicção. No versículo de número 5, ele ainda vai dizer aqui: vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Veja que coisa interessante. Paulo está dizendo assim: não foi só a minha palavra que ensinou a vocês, irmãos de Tessalônica, foi a forma que eu vivo. Não é só a postura, não é só a palavra do ministro que educa a igreja, é a postura do ministro que educa a igreja. E aí eu faço outra aplicação, abrindo mais sobre isso. Não é só a palavra que a igreja pronuncia no mundo, dizendo Jesus Cristo é o Senhor, que leva as pessoas a entenderem quem é Jesus Cristo. É essa palavra acompanhada da postura da igreja. Como é que nós vivemos no mundo? A nossa fala é acompanhada da nossa ética, a nossa fala é acompanhada do nosso testemunho. A nossa fala deve ter uma irmã que anda lado a lado com ela. O que nós falamos deve estar em conformidade com o que vivemos. Isso nos ensina sobre a integridade do nosso testemunho. Eu falo do que eu vivo. Isso não quer dizer que eu sou perfeito, nem que você é perfeito. Quer dizer que Deus está conosco, que habita em nós e vai nos educando a viver o Evangelho de forma mais intensa. E por que é importante a igreja entender que o momento em que ela é instruída, ela é ensinada, a pregação acontece, as escrituras são expostas, porque ela deve entender que isso é algo muito importante para a vida da igreja. Paulo vai nos dizer no versículo 6, um dos motivos: e vocês se tornaram nossos imitadores. Primeiro, a palavra imitador aqui é mimesis, que dá origem a mimético, significa imitar, fazer igual a outra pessoa, não é? Você já teve a experiência de andar pela casa e seu filho está imitando o jeito que você anda, o jeito que você fala, o jeito que você come, que você senta? Eles gostam de ficar imitando, brincando, né? É exatamente isso aqui. Paulo diz: vocês começaram a nos imitar na caminhada da fé. Isso é discipulado. Eu olho para um crente mais experiente e imito. Eu aprendo com ele a viver daquela forma e imito. Os jovens da igreja não devem olhar para os blogueiros e blogueiras e imitá-los. Devem olhar para os crentes mais velhos da igreja. Os crentes mais velhos. Eu quero andar desse jeito. A gente vive um contexto nas nossas igrejas, eu falo muito isso em Caruaru, de algumas questões que a gente precisa ter certos cuidados. É muito bom a igreja ter vários trabalhos voltados para cada faixa etária da igreja. Isso é bem educativo, né? Você tem a classe de mulheres, o trabalho da auxiliadora. Você tem uma classe de EBD de homens, o trabalho da união de homens. Você tem a classe de jovens e o trabalho da união de jovens. Classe de adolescentes e o trabalho da união de adolescentes. Classe de crianças e o trabalho do departamento infantil. Isso é muito bom, mas é muito ruim quando essas meninas adolescentes não convivem com as irmãs idosas da igreja. É muito ruim quando esses meninos adolescentes não convivem com os homens da igreja, não escutam esses homens. Não temos programações sobre isso para ouvir. Se as jovens, as moças da igreja, Paulo ensina isso, né? Isso é bíblico. Se as moças da igreja sentassem com as idosas,
Nos diga como foi a sua vida, como a senhora viveu no início do seu casamento, como a senhora criou seus filhos, como a senhora enfrentou aquela dificuldade de saúde. A gente quer lhe ouvir. Nós aprenderíamos muito mais, encurtaríamos o caminho da sabedoria para chegar na sabedoria, porque estaríamos imitando aqueles que têm andado com Cristo há mais tempo. Mas a nossa geração é muito individualista, né? Queremos aprender do nosso jeito, batendo a cabeça do nosso jeito, teimando do nosso jeito, sem encurtarmos o caminho, aprendendo com quem já passou pelo mesmo caminho que nós estamos passando. Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos, que aqueles irmãos foram imitadores dele, recebendo, veja o versículo 6, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Esta alegria era experimentada pelos tessalonicenses, apesar dos seus muitos sofrimentos. Que coisa aparentemente contraditória, né? Como é que tem alegria no sofrimento? Paulo não está falando aqui daquela alegria que está muito ligada ao sorriso, né? Paulo está falando do que Jesus chamou de bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem e perseguirem por minha causa. Paulo não está falando aqui da mera felicidade. Perceba que ele está escrevendo para um contexto grego. A igreja de Tessalônica está num contexto grego. A Grécia era o berço da filosofia. E um dos temas cruciais da filosofia, desde antes de Cristo, era a felicidade. Como alcançar a felicidade. Aristóteles falou sobre isso. Os alunos dele falaram sobre isso. Mas quando Jesus vai falar sobre esse tema, isso é muito interessante, lá no capítulo 5 de Mateus, ele não usa a palavra felicidade ou feliz, ele não usa a mesma palavra que Aristóteles usou para uma pessoa que quer ser feliz, ele usa o termo bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Bem-aventurança não tem a ver com um contexto favorável à minha felicidade. É o que Paulo está ensinando aqui também. É uma alegria sobrenatural, espiritual, que habita em nós, mesmo em meio às adversidades. Agora, esta igreja não aprenderia a viver feliz, alegre, bem-aventuradamente, nos sofrimentos, sem aprender as Escrituras. Não adianta pensamento positivo, meu irmão. Não adianta. Quando eu era adolescente, eu comecei a escutar esse negócio de pensamento positivo. Eu vou ver se esse negócio dá certo. Pensamento positivo. Aí eu saí de casa. Hoje eu tenho a convicção, a certeza de que eu vou achar R$200 na rua. Pensamento positivo. Isso aí é com o dedo cruzado, lembra disso? Né? Isso é com o dedo cruzado, pensamento positivo. Eu vou achar R$200 na rua. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Aí depois apareceu aquele negócio de decretar a vitória. Decrete sua vitória. Eu, tá bom, vamos ver se dá certo. Eu decreto que eu nunca mais vou adoecer. A partir de hoje, nunca mais eu vou pegar uma gripe na minha vida. Está decretado. De lá para cá são 3 ou 4 no ano. Nunca deu certo esse negócio. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está nos ensinando a experimentarmos alegria em Deus em meio às dificuldades tremendas, em meio a grandes perseguições, pressões, apertos terríveis. Isso vai acontecer na nossa vida. Isso faz parte da caminhada cristã, mas nós ainda nos perguntamos assim: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz para eu passar por isso? Essa é uma pergunta sem sentido, irmãos. Porque Jesus disse: vocês terão aflições. A palavra aflição ali no grego é sofrimento.
Jesus disse isso em João: vocês, meus discípulos, vão sofrer. Isso não é uma alternativa, isso não é para alguns, isso é para todos. E virá, em alguma altura da vida, o sofrimento vai chegar. Para uns menos, para outros muito mais. Vai chegar, é certo que vai chegar. Você toma posse dessa vitória? Isso é o que diz as Escrituras. E Paulo nos ensina então: porque vocês aprenderam, porque vocês ouviram, porque vocês imitaram, vocês têm a alegria do Espírito Santo no meio do sofrimento. Escute o que eu vou lhe dizer. Talvez não seja o plano de Deus remover esse espinho da sua carne. Talvez Deus não queira tirar o sofrimento. Paulo pediu: Senhor, tire de mim. O Senhor disse a ele: não. Você acha que Paulo era mais crente que você? Eu acho que era mais crente do que eu. Eu acho que ele tinha mais vida com Deus do que eu. Eu acho que ele orava mais do que eu. Eu acho que ele viu mais milagres acontecendo do que eu. Eu acho que ele tinha mais disposição para sofrer pelo Evangelho do que eu. Então, se fosse analisar em termos de mérito, como é que Jesus ia dizer a um homem desse: não vou não fazer o que você está pedindo, não? Então, quando eu olho o não que Deus deu a Paulo, e eu olho as minhas petições: Senhor, livra-me dessa aflição, eu tenho que já ser orientado que Deus pode dizer: não vou livrar. Mas eu tenho que dar o próximo passo para esse aprendizado. Deus não disse apenas a Paulo: eu não vou curar, eu não vou tirar o espinho da carne. Deus disse a ele o seguinte: a minha graça lhe basta, e o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Você se sentirá fraco, mas o meu poder lhe sustentará. E é aí onde mora a minha graça. O meu poder lhe fortalecerá. E quando o texto diz que é Ele que nos fortalece, não quer dizer que a gente vai se sentir forte. Não quer dizer que aquele dia a gente vai levantar e dizer: rapaz, hoje... Vocês se lembram daquele desenho do Popeye? Se lembram ou não? Vocês assistiram ou não esse desenho? Ele comia latinha de espinafre e ficava forte. Muitas vezes isso não vai acontecer na nossa vida. Nós não vamos ser o crente Popeye, mas Ele vai nos segurando e nos fortalecendo, mesmo quando a gente se sente muito debilitado, muito fraco, porque é a graça que vai nos sustentando. Não é uma força nossa, é a força da graça, é o poder da graça na nossa vida. O texto vai nos dizendo aqui, irmãos, agora no versículo 7: assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Tem uma coisa interessante aqui na palavra modelo. Modelo. A ideia de modelo aqui é você pegar... Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Você pegar argila úmida, você coloca ela numa moldura, e você pega uma marreta muito pesada e bate com toda a sua força. Fica ali a marca da marreta. Não é assim? Houve uma pressão ali sobre a argila e ficou a marca ali, o modelo. É isso que Paulo está dizendo. Essa palavra que ele está usando no original: vocês se tornaram modelo para todos os crentes do norte e do sul da Grécia, Macedônia e Acaia. Quando olham para vocês, há uma marca de Cristo em vocês que todos os outros crentes veem. Que coisa maravilhosa, né? Quando olham para a igreja de Tessalônica, e a ideia aqui não era um crente de Tessalônica, era a coletividade da igreja. Quando outros irmãos dessas regiões da Grécia olham para o que ocorre na igreja em Tessalônica,
eles observam que vocês são um modelo, da mesma forma que os tessalonicenses imitaram Paulo, agora outras igrejas estavam imitando os tessalonicenses. Porque essa é a caminhada cristã. E aí Paulo continua aqui no verso 8: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu. Interessante esse barulho agora com essa palavra. Porque a palavra repercutir aqui no grego tem uma conotação de trovão. Interessante, né? Foi Deus ilustrando o sermão, viu? Tem uma vez que eu estava pregando na igreja sobre a volta de Jesus. Eu disse: quando ele voltar, e a luz apagou. Eu só escutei a irmã pegando, botando a mão de lá, dizendo: amor, tu está aí? Você está sem medo de ficar? A palavra repercutiu aqui é um soar de trombeta ou um soar de trovão. Quando nós entendemos como Paulo vai colocando as palavras, o texto vai tomando um significado mais profundo para o nosso aprendizado. Então ele diz: vocês se tornaram um modelo, porque a partir de vocês a palavra repercutiu, ou seja, ela soou muito alto, não tinha quem não ouvisse o que estava acontecendo através da igreja de Tessalônica. Então se viu e se ouviu o que Deus estava fazendo em Tessalônica. Que o mundo veja e ouça o que Deus tem feito na igreja de Cupira. Que o mundo ouça e veja que o Senhor é Deus aqui nessa cidade. Que o mundo ouça e veja que o Senhor tem transformado vidas, famílias e tem impactado a cidade de Cupira pela poderosa pregação do Evangelho da Graça. Que o testemunho de vocês seja um trovão nessa cidade, irmãos. Seja uma trombeta soando de modo alto nessa cidade, a ponto dos descrentes olharem e dizerem: Deus está ali com aquele povo. Deus caminha com esse povo. Deus ouve as orações desse povo. O texto de Paulo continua aqui no verso de número 8, dizendo o seguinte, veja: repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus, verso 8, repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Ou seja, onde Paulo passava, que começavam a falar do que Deus estava fazendo na igreja de Tessalônica. Todo mundo já sabia tanta coisa da igreja de Tessalônica, em lugares muito distantes daquela igreja. Mas o povo já sabia tanta coisa, sem internet, viu? Que Paulo disse: eu não tenho nem o que dizer mais, porque vocês já sabem realmente o que está acontecendo lá. E Deus está operando poderosamente naquele lugar, naquela cidade, naquela igreja. Pessoas têm alcançado, ou sido alcançadas pelo Evangelho. Pessoas têm crescido na fé, o Evangelho tem se espalhado. E lembremos, irmãos, Paulo passa 3 semanas e sai por causa da perseguição, e a igreja fica sozinha, sem Paulo, mas não sem Deus. Não sem Deus, porque Deus nunca abandona o seu povo. Deus nunca abandona a igreja. Certo que a igreja pode ter se sentido abandonada, né? Mas cadê o nosso pastor que foi embora? E nós ficamos aqui sozinhos. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas formas, e Deus muitas vezes tira algo precioso de nós para nos ensinar a dependermos mais poderosamente dEle. Porque às vezes a gente vai se confiando em algumas tábuas salva-vidas, né? Vai se confiando. Às vezes os crentes vão ficando com medo. Meu Deus, se Deus tirar o pastor da igreja, como é que vai ser? Quem sustenta a igreja é Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. O povo é de Deus. Pastores são servos desse Deus. E Deus os usa como quer e onde quer. Se ele diz, como o centurião, vai, o pastor vai.
Se Ele diz, vem, Ele vem. Se Ele diz, venha para a glória, Ele também vai. E a igreja permanece firme, porque é Deus quem a sustenta. Agora é uma grande bênção quando Deus dá ministros fiéis à igreja. É uma bênção, irmãos. E a promessa de Deus para isso, né, em Jeremias: eu vos darei pastores. Isso é muito, muito bonito, esse texto, irmãos. Eu vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e inteligência. É uma promessa de Deus que Ele vai dar homens fiéis à igreja. Isso é maravilhoso, porque isso é o cuidado de Deus pelo seu povo. Paulo chega aqui então no verso 9 e diz o seguinte: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Todo mundo sabia da história do surgimento da igreja de Tessalônica, onde Paulo chegava. Isso se espalhou pelo mundo antigo. Aconteceu isso, isso, isso. A tradição oral no mundo antigo, desde o Antigo Testamento, era algo muito forte. E nós carregamos isso, principalmente os nordestinos. E por quê? Porque há um fator histórico e antropológico no Nordeste muito curioso. O Nordeste foi o berço de habitação de muitos judeus. Muitos judeus vieram para cá. Muitos judeus moraram em Recife, foram expulsos e foram ali fundar uma tal de Nova York. Mas eles saíram de Recife. Então nós temos no Nordeste muitas práticas judaicas e nós não sabemos disso. Você já morou em alguma casa com aquelas portas de 2 rolos? Já? Que abre em cima, que abre embaixo? E ficavam no fundo da casa, que tinha que ter uma porta no fundo da casa. Você já ouviu os antigos dizendo assim: não se varre lixo pela porta da frente? Já ouviu? Os mais antigos estão balançando a cabeça, né? Não se varre lixo pela porta de trás. Negócio de varrer lixo pela porta da frente? Isso é errado, menino. Sabe de onde vem isso? Isso vem dos judeus. Porque ficava pendurado na porta uma porção da Torá. Quando o fiel entrava em casa, ele se lembrava: eu devo viver a palavra de Deus dentro do meu lar. Quando ele saía, ele dava de cara com a lei pendurada e dizia: eu devo viver a palavra de Deus lá fora. Então eu não vou passar lixo perto da palavra de Deus, né? Esse era o costume judaico. Então a gente varre para fora. Outros costumes do Nordeste. Se perguntar aos crentes mais antigos: você come galinha cabidela? Vai dizer: misericórdia, eu não como não. Isso veio de quem? Veio dos judeus. Então nós temos vários hábitos no Nordeste que vêm da cultura judaica. E o de contar histórias é um deles. Quem nunca sentou na cadeira de balanço na casa de vó para ouvir as histórias de vó ou de vô? É bom demais. Quem nunca ouviu, você tem essa experiência aqui com os mais antigos da igreja, é bom demais. Você senta na frente dele e começa a dizer: quando essa igreja começou, era tudo mato. Foi assim, assim, assim. Tinha um culto na casa do irmão fulano, pastor fulano vinha aqui, e fulano recebia ele em casa. E começa a reconstruir aquela história. Você fica ali ouvindo e se deleitando em toda aquela história que está sendo contada. Isso era transmitido oralmente. Foi assim que aconteceu aqui. A história de Tessalônica se espalhou pelo mundo dessa forma. Saíam de Tessalônica e ia para outra cidade, e a história ia se espalhando. E Paulo disse: então todo mundo ouviu a respeito de vocês. E Paulo dá um dado interessante: que aquele povo se converte dos ídolos. Eles saem da idolatria e agora eles estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Crentes são pessoas libertas da idolatria. Não só daquela estátua de gesso, mas da idolatria do coração, dos ídolos do coração. Por isso, todos os dias, irmãos, nós devemos olhar para a nossa própria alma e devemos olhar para os céus e dizer: Senhor, dia após dia, destrua os ídolos que estão dentro de mim.
aniquile os ídolos que estão dentro de mim. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram para o templo de Dagon. Os livros de Samuel relatam essa história. Colocaram a arca de Deus do lado da estátua de Dagon. No outro dia a estátua de Dagon estava no chão. E aí mandaram levantar o deus Dagon. Levanta o bicho, que ele caiu. Levantaram a estátua de Dagon. No outro dia a estátua estava no chão e quebrada. A arca simbolizava a presença santa de Deus para o povo judeu, para o povo hebreu. O que Deus está ilustrando ali para os filisteus é o seguinte: diante da minha presença, nenhum ídolo fica de pé. Diante da minha presença, todos os ídolos são destruídos. E Deus destrua os nossos ídolos, irmãos. Que Ele destrua os nossos ídolos. O povo de Tessalônica foi liberto da idolatria. E a pergunta: você foi liberto da idolatria? Você pode dizer: pastor, mas eu fui católico romano. Não estou perguntando isso. Estou perguntando se você está liberto da idolatria. Você está liberto da idolatria do dinheiro? Está liberto da idolatria da promiscuidade? Está liberto da idolatria da mentira? Está liberto da idolatria do álcool, da droga? Você está liberto disso? Você está liberto da idolatria dos prazeres desse mundo? Ou você está escravizado por esses ídolos ainda? Preciso te apresentar alguém que você já ouviu muito falar: Jesus Cristo, que destrói todos os nossos ídolos e quer libertar você de toda a idolatria. Esse é o Cristo que servimos. Para a gente findar, aqui no verso 10 o texto diz: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Um grande derramamento de ira virá sobre o mundo, virá sobre os ímpios, e a igreja está protegida disso. Esta ira não alcançará a igreja. Nós não estamos falando aqui de alguns julgamentos que Deus derramará sobre o mundo. Isso vai acontecer e aconteceu em vários momentos da história dos homens. Mas estamos falando aqui do grande dia da ira do nosso Deus. Os profetas vão chamar de o dia da vingança, o dia da ira de Deus. A igreja está preservada disso, conforme Paulo nos diz aqui, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E de quem é a ira? De Deus. Entende o que Paulo está dizendo? Nós somos salvos de quê? Da ira de Deus. Se você ainda tem aquela ideia de que a salvação é Jesus livrar você do diabo, você precisa corrigir isso. A salvação é Deus livrar o pecador da ira santa e justa de Deus. Mas pastor, Deus não é amor? Ele é amor, mas Ele não tem somente o atributo do amor. E o amor dele é santo. Deus não ama a pecaminosidade. Deus não ama a idolatria. O amor dele é santo, e porque o amor é santo, também é justo. Os atributos de Deus se comunicam, irmãos. O amor de Deus é santo, o amor de Deus é todo-poderoso, o amor de Deus é paciente, o amor de Deus é manso. Mas quando nós falamos da justiça de Deus, também estamos dizendo que a justiça de Deus é onipotente, que a justiça de Deus é onisciente. Não há nada, nenhum pecado de nenhum dos homens que Deus não conheça e que Deus não julgue. Não há nenhum homem que não terá os seus pecados julgados. Não existe. Todos eles terão seus pecados julgados. A grande diferença de um crente para o ímpio e dos juízos dos pecados de um crente e do ímpio é que, em relação ao pecado de um crente, Jesus sofreu o julgamento de Deus por causa do crente.
O ímpio não tem Cristo como seu protetor, porque não reconhece Cristo como seu Senhor. Então este receberá o juízo condenatório de Deus, e a ira de Deus recairá sobre o ímpio. O Salmo vai dizer, Salmo 2, que a flecha, o arco de Yahvé está apontada para a face do ímpio, para julgá-lo, e só há um caminho para o livramento da ira de Deus: Jesus Cristo, Salvador. Não há outro caminho. Se você talvez não seja um crente em Cristo, esteja aqui ou esteja assistindo a transmissão desse culto ou a gravação, eu preciso te dizer algumas coisas, a título de aplicações finais. Se você tem dito no seu coração: eu preciso endireitar primeiro os meus caminhos para depois eu ser um crente, porque quando eu for um crente, eu quero ser um crente de verdade. Então eu preciso organizar a minha vida. Você não vai organizar. E se você organizar com esse pensamento de servir a Deus, depois de estar tudo certinho, você está pensando em salvação por obras, isso não tem serventia nenhuma diante de Deus. As suas obras são imundas diante de Deus, como diz o profeta. Elas não servem de nada. Mas pastor, a minha vida está tão desmantelada, troncha, cheia de problemas, eu tenho tanta pendência, eu tenho tanta conta não paga nessa vida. E será que Jesus vai querer um pecador como esse? Vai. Ele vai. Ele ama pecadores e transforma a vida desses pecadores. Quem é você para dizer a Deus como agir? Creia no seu coração. Diga: eu creio, Senhor, no teu evangelho. Eu creio na salvação. Eu não consigo fazer absolutamente nada para me salvar. Eu sou pó, eu sou um pecador. Entre na minha vida, transforme-me. Aquele que crê com seu coração e confessa com a sua boca será salvo. É isso que diz a Escritura. Será salvo. Não depende de você, não depende de você se organizar, não depende de você ajustar o que está desajustado. Deixe que Ele faça isso. Creia. Eu não estou dizendo aqui para você aceitar Jesus, porque você não é ninguém para aceitar Jesus. Quem deve é que precisa ser aceito, e Ele não deve, é você que deve. É Ele que aceita você. E eu faço como, pastor? Como é que eu sei que eu posso ser um crente? Ele fala no seu coração. Ele fala profundamente no seu coração: eu quero você. E o pecador sabe disso, irmãos. Quando ele vai para salvar um pecador, o pecador sabe disso. Eu quero você. Venha. Talvez você fique esperando eu dizer assim: levanta a mão, quem quer aceitar Jesus? E eu não vou dizer. Vem à frente. E eu não vou dizer. Porque você não tem que vir a mim, você tem que ir a Ele. Você tem que dizer a Ele: eu estou aqui, Senhor. Eu não consigo fazer mais nada, eu só posso lhe dizer isso: Senhor, eu estou aqui, liberta-me dos meus ídolos, livra-me da ira futura, aceita-me, santifica a minha vida, entra na minha vida e transforma absolutamente tudo que existe dentro de mim, porque eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus. Esse Cristo que eu estou pregando nesta noite não é um Cristo que vai resolver as tuas dívidas financeiras, não é um Cristo que vai tirar a enfermidade de você, apesar que Ele pode fazer tudo isso, se Ele quiser. Mas o Cristo que eu estou anunciando a você aqui é alguém que faz algo muito maior. Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa, possivelmente era a casa dele, capítulo 2 de Marcos, e ele estava pregando, e a casa estava superlotada, estava entupida de gente. Não era uma casa grande. E aí uns homens chegaram com um paralítico e queriam entrar na casa, mas não cabia ninguém. Você já andou no ônibus lotado? Não dá nem para você levantar o braço. Era a situação daquela casa. Não dava para entrar. Não dava nem para o povo se mexer. Só tem um caminho, um telhado. Nós vamos subir, vamos abrir e vamos descer o homem na maca na frente de Jesus.
E eles fizeram isso, subiram, abriram, desceram o homem na frente de Jesus. Jesus olha para aquele homem paralítico. O objetivo dos amigos era que Cristo curasse a paralisia. E o que é que Jesus fala para o homem? A primeira coisa, você lembra? Isso. Jesus olha para aquele homem e diz: eu perdoo você. Interessante, não é? O maior problema daquele homem não era o sofrimento dele, era o pecado. O nosso maior problema não é nenhum sofrimento que nós vivemos, é o nosso pecado. Como nós reagimos aos sofrimentos. Jesus olha para o homem e diz: o teu pecado está perdoado. Essa é a mensagem. Não tem chave de carro, chave de casa, promessa de cura, promessa de emprego. Não tem nada disso. Seu maior problema não é esse. Talvez alguém tenha dito a você: procura uma igreja. Está dando tudo errado na tua vida financeira, procura a igreja. Está dando tudo errado na tua saúde, na tua família, procura a igreja. E talvez você tenha vindo e a providência tenha guiado essa história até você chegar aqui para ouvir o seguinte: você não deve crer em Jesus para que esses problemas sejam solucionados, porque o seu maior problema não é esse, é o seu pecado. E o que ele tem a lhe dizer? Eu perdoo você. Eu perdoo você. E depois que recebemos o perdão, o que acontece conosco? O que aconteceu com o paralítico? Levante, ande, vá. A coisa mais importante é o que ele tem a dizer sobre nosso estado espiritual. As demais coisas serão acrescentadas. Curve sua cabeça, vamos orar.